Estamos aqui de volta para a gente continuar o nosso cursinho de React Estacionamento. Primeiramente, eu quero agradecer aos inscritos desse canal, às pessoas que participaram nesse período de ausência, que pediram o curso de volta, que incentivaram com que a produção do conteúdo aqui no YouTube continuasse. Fico muito feliz, obrigado a cada comentário que vocês deram, a cada like, a cada pedido de cadê o curso, gostei. Isso incentiva muito para que a gente consiga evoluir o canal. Agradeço a todos que se inscreveram, a todos que viram e não se inscreveram, a todos que vão ver e ainda vão se inscrever. Então agradeço a todo mundo aí por tudo isso, tá? É gratificante ver o trabalho da gente sendo reconhecido. É gratificante poder compartilhar o conhecimento com vocês, tá bom? E vamos lá. O canal ultimamente agora a gente está movimentando ele bastante. Eu coloquei como meta minha nesse período disponibilizar para vocês um curso gratuitamente, que é o curso que estava lá na Udemy, né? Está lá ainda, o curso de Ionic 3. É um curso muito bom, um curso que entrega do zero ao publicado, né? Então, assim, é um curso bacana. Quem não se inscreveu, quiser comprar o curso lá e acompanhar no YouTube para ajudar também, ótimo. Se quiser só acompanhar no YouTube também, tá perfeito, tá? A ideia é compartilhar o conhecimento com vocês, tá bom? Então, agradecimentos feitos. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve agora para não esquecer no final do vídeo. Já faz aquele comentário do que você achou até o momento. Qualquer coisa, se não gostar, depois dá o dislike, tira o like, faz o comentário, tá? Se desinscreve se for o caso, mas se inscreve agora já para não esquecer, tá bom? E vamos dar continuidade, tá bom? Então, na aula passada, a gente estava desenvolvendo o nosso aplicativo do React Estacionamento. Nós conhecemos um pouquinho de como funcionava o React, como criar o primeiro componente. Nós criamos essa barra superior aqui em cima. E nesse aqui nós vamos criar esse cardzinho, tá? Nesse cardzinho aqui, nós vamos colocar algumas informações e vamos preparar ele para ser reutilizável. Seguindo o mesmo conceito do que nós criamos no header, nós vamos criar agora uma nova pasta, que eu vou chamar de card, que vai ser o nosso card. Ele vai ter um arquivo index.js, que é o arquivo de entrada do nosso JavaScript, e ele vai ter o arquivinho de style.css, que é o arquivo onde vai ter a informação do CSS. .card.container, aqui vai ser o nosso CSS padrão, que consecutivamente vai ser o nosso layout aqui. Então, qualquer componente React, a gente tem que iniciar com import React from React. Lembrando que essa sintaxe nos permite escrevermos o JSX, que é o JavaScript misturado com HTML, que seria a extensão padrão do React. Teoricamente, então, nós teríamos que JSX. Veja que até o ícone fica do React aqui, ó. É o íconezinho do React. Mas o JSX permite que nós escrevamos também JSX dentro de um arquivo JS. Então não tem problema nenhum. Então, o import React from React é o que permite isso. Nas mudanças que vieram do tempo da última gravação até agora, eu expliquei para vocês que existia o componente funcional, existia o componente que a gente fazia por const, né, que é esse aqui, que não deixa de ser um componente funcional também, e existia o componente de classe, né, que é aquele que a gente escreve class xpto extends de react.component, né, que é o componente de classe. Esse aqui é o componente padrão do React, que é o que veio lá do começo. Mas com o React Hooks, que é uma atualização que veio já na versão, se eu não me engano, 0.16, disponibilizou com que a gente trabalhasse mais ainda com componentes funcionais. Porque se usava o componente com classe por causa do estado, né, que é aquela coisa de eu manter a informação do componente. Eu tenho um nome, eu tenho uma lista, eu tenho alguma coisa dentro do componente que eu preciso manipular. Então eu preciso do estado. Só que com o React Hooks eu posso ter estado em componente funcional. Então isso facilitou muito. Então a gente pode escrever além dessa forma aqui, né, nós podemos escrever componentes hoje
assim. Até antes também poderia, mas agora está mais facilitado. Default export, default, aí function, eu posso já nem dar nome para ela, pode ser simplesmente uma export function, não tem problema, tá? Ou posso dar um export function card, né? No caso aqui também seria uma opção, eu posso deixar uma fonte anônima, tá? Então não tem problema, porque na realidade vai valer o que eu estou exportando, tá? Ou eu posso fazer assim, function card, né? E dar um export default card, tá? Muito se usa assim hoje, tá? Se usa assim bastante. Eu gosto de usar export default aqui em cima sem dar nome, porque na realidade o que vale para mim é o nome que eu vou dar lá na tela. Mas eu vou deixar assim para a gente poder utilizar no modo padrão, que a maioria dos projetos vocês vão conseguir encontrar, tá? Aqui, como padrão de qualquer projeto, a gente vai dar um return, vou colocar entre parênteses e vou digitar aqui o meu div, lembrando que dentro do JSX, né, dentro dessa sintaxe do React, eu não uso class, eu uso class name, e aqui eu vou dizer card container, beleza? Então aqui dentro vai ter o meu conteúdo do card container. Para mim receber essa informação de fora, eu vou usar os props, assim como eu usei aqui. Só que, já vou até usar essa sintaxe aqui para mim aproveitar lá e não digitar. Então estou importando o meu CSS. Só que como eu quero mostrar de um outro jeito, eu não vou receber props e passar props. Eu vou simplesmente desconstruir e eu preciso pegar o children. Children é o conteúdo que vai entrar dentro do meu componente. Então esse conteúdo vai para dentro do card. Lembrando que sempre para mim concatenar JavaScript, eu uso essa chave aqui, children. Ok? Então, o children que entrar aqui dentro já vai ser mostrado. Vamos lá para o nosso app e vamos importar esse cara aqui. Veja que aqui ó, é exatamente da forma que a gente usou lá. Tá? Quando a gente faz um export default, a importação dele não é assim, não é com desestruturação, porque eu não estou retornando um objeto. Quando eu faço com const dessa forma, é como se ele gerasse um objeto aqui, ó, export, né, e fizesse assim, o header. Ou seja, eu tenho um objeto e aí eu preciso desconstruir para pegar o header. Quando eu exporto o default, o que está vindo é o objeto, entendeu? Então, assim, quando eu tenho várias funções, que não seria o caso de uma tela, né, de um componente, mas quando eu tenho várias funções, é legal a gente usar o const ou gerar um export no final para mim ter essas funções separadas, assim como no React, assim como é nos outros components, né? Por exemplo, no React, me usar um React Hooks, eu vou ter aqui dentro, por exemplo, um use effect, use callback, isso tudo está desestruturado em cima do React que está vindo. Lembrando que eu consigo utilizar o React assim, ou eu consigo usar dessa forma aqui, ó. React.useCallback, mesma coisa, entende? React é o cara master, e aí dentro dele eu consigo desestruturar, tá bom? Então vamos continuando. Aqui, beleza? Vamos lá na tela do app e vamos importar aqui. Aqui nós vamos importar, como está um export default, eu vou exportar card from components/card. Lembrando que eu não preciso do index, porque eu já coloquei, não preciso colocar o index.js, porque por padrão na importação ele vai buscar o index.js. Então tem o meu reader, está aqui, tem o meu title, né, o meu container, o meu title, e eu vou fazer embaixo um outro content, tá? Nós podemos colocar esse cara para cima ou para baixo, nós podemos fazer diferente. Como a gente vai ter o cabeçalho que ele vai ficar fixo e o conteúdo, a gente pode, por exemplo, subir esse cara para cá, criar um fragment, que no React você faz assim. Você cria um fragment, né, que você não está definindo nada, você está só criando um escopo. Porque por padrão no React eu não posso devolver dois componentes. Ó. Veja que ele vai dar erro. Se eu tentar buildar isso aqui, ele vai dar erro. Porque eu só tenho que devolver um, ó, tá vendo?
A JSX expressão só pode devolver um elemento, né? Então, para mim devolver um elemento só, eu jogo um fragmento aqui. Antigamente, em outras versões, se usava fragment, mas agora você pode fazer dessa forma aqui também, ele vai retornar. Vamos rodar o nosso projeto para ver se ele funciona ainda. Acho que a gente tinha rodado como npm, né? npm start. Vamos buildar ele aqui. Opa, 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 opa. Ah, eu tenho que entrar no web. E npm start. Pronto, vamos lá, estamos rodando o nosso projeto. Deixa ele buildar e mostrar na tela pra gente. Enquanto builda, vamos aguardar um pouquinho. Está buildando aqui, já mostrando na tela para nós o projeto. Vamos ver como ele está ficando. Primeiro build ele demora um pouquinho, depois ele vai embora. Bom, continuou igual, né? Nós podemos agora colocar o nosso card aqui dentro. Vamos no app aqui, nós vamos colocar dentro do main container, que é onde vai ficar os nossos cards. Eu vou colocar o nosso card aqui. Então, card. Legal. E aí, considerando o nosso layout, aqui a gente tem um componente numa linha à direita. Nós temos dois componentes aqui, um alinhado embaixo do outro, e mais dois aqui embaixo, os ícones vamos colocar depois. Então nós podemos ver que nós estamos em três linhas, né? Três containers aqui, digamos assim. Então, vamos dividir em três containerzinhos diferentes. Nós podemos colocar aqui, por exemplo, um div class name, vamos dizer aqui, por exemplo, identifier container, que vai ser a identificação da placa, né? Nós podemos colocar vehicle container, vehicle, se eu não me engano. Deixa eu ver no inglês aqui, meu inglês está falhando. Vamos lá, veículo, vehicle, quase acertei, tá? Não tenham vergonha de pesquisar caso precisem, tá? Mas tentem sempre escrever em inglês. E aqui embaixo, times. Então, times contain. Para a gente poder ter essa validação certinho. Aqui eu vou colocar um H2. Legal. Vamos colocar o CSS, o conteúdo dele aqui, que eu vou chamar de P mesmo, ou de span, para P menos CSS possível. Como aqui vai ser igual ao mesmo layout do outro, eu vou colocar um H2. E aqui embaixo nós vamos ter os times, aqui são dois spans. Então, vou colocar span e o outro span, que vai ser o conteúdo ainda pendente, digamos assim. Está aqui. Podemos juntar aqui para ficar mais certinho, mais próximo da realidade, aqui não ficar tão grande, né? Aqui, pula aqui, certinho, é isso aí. Então fica mais próximo da realidade. Então nós temos aqui o nosso card, vai estar já montado. Vamos ajustar a questão de padding, né? Que o nosso conteúdo aqui ele ficou para fora. Então o que nós podemos fazer? Vamos só tirar esse card para ver se o problema é ele. Só vamos. O problema está no nosso card, está no nosso container. Voltamos o card e vamos tentar resolver o probleminha do nosso container. Agora ficou certo? Bom, vamos lá. Inspect. Vamos jogar ele para baixo. Para poder inspecionar. Vamos usar o nosso main container. Ele está pegando o FNH, o flex, flex direction. E nós vamos aqui colocar um padding 20 para ele poder 20 e 10. Na realidade aqui pode ser 30 e aqui 10, que daí fica uma altura legal. Veja que eu tenho uma margem maior nas laterais e em cima menor. Mas o problema dela é o H2, então a gente pode deixar 20 mesmo. Daí a gente ajusta o H2 aqui. Então vamos ajustar aqui o padding do main container, vamos colocar padding 20 px. Ok? Aqui ele está dando problema por causa do...
Vamos tirar aqui, tira aqui. Ups. Deixa eu passar para dentro esse carinha aqui para ver se a gente consegue ficar. Aqui ele está dando padding. Deixa eu colocar uma borda aqui. Border px solid b ccc ou black. O nosso topo está muito grande, então vamos resolver o que está acontecendo com o nosso header. Nosso header está 100%, só que ele está com padding left de 100%. Se a gente tirar esse 100% dele aqui, altura, display flex, que é interno, align items. A gente tirar o 100% dele aqui, ele já vai resolver. Então a gente vai lá no nosso header e tira 100% aqui do tamanho dele, que ele vai já respeitar, porque ele já está como flex, então não precisaria desse 100%. Então agora tá de boa. Então beleza, vamos no nosso card agora, vamos estilizar o nosso card. Então aqui, background right, nós vamos colocar um padding interno de 10, 16, que eu acho que é um tamanho bem legal. E um box shadow, vai ser 2px, 6px, aqui vamos colocar 6, ele vai jogar diagonal, aqui a gente coloca 10px, que é um RGBA, 56, 156, 156, 0.7, vamos colocar 0.2, 3, eu acho que fica legal, 3 ficou bacana, ficou bem leve, bem parecido com o que a gente tem aqui, né? Vamos agora mudar a estilização desse cara aqui. Esse cara aqui que nós vamos colocar, vou deixar direto, tá? Vou deixar aqui um card container H2. Nós vamos colocar aqui color. A color que ele é... Vamos pegar aqui a cor certinho, é essa aqui. Então, color esse cara aqui, já ficou. Nós temos um margin block start 0px, veja que ele já subiu, porque é aquela margem que ficava aqui, ó. Agora nós vamos ter que pôr o end também. Margin block end 0px. Pronto, colou. Beleza, é isso que a gente precisava. Agora a gente vai jogar esse carinha aqui, vamos já tá quase certo, vamos ver os tamanhos dele. Aqui ele tá com Roboto 30. Então vai ser fonte family Roboto e font size 30px, fonte wave bold. Meu Roboto aqui, fonte wave 900. Ele jogou só assim. Bold. 1.6 RAM. 1.8 RAM. Tá bom, vamos colocar dessa forma assim mesmo, 1.8 RAM. Beleza, então nós temos aqui a nossa estilização. Esse nosso roboto aqui, na realidade ele deve estar pegando os sons. Essa frame, o roboto não deve estar carregando de forma certa. Deixa eu ver se o roboto está... Teoricamente o roboto está sendo carregado sim. Bom, vamos lá, colocar aqui o nosso CSS. Posso colocar esse CSS aqui dentro do card. Card container. E vamos colocar aqui o do nosso card lá também. Aí o do nosso card,
vocês podem reparar que eu tenho uma cola aqui, que é para a gente usar o display grid. Tá? A gente tem o display flex e tem o display grid. O display grid é legal que ele fatia a tela em pedaços, né? Enquanto o display flex, a intenção dele é sempre ocupar o maior espaço, o grid, ele como se você pegasse, por exemplo, uma tela dividida em 4, dividida em 3, dividida em 5, e aí a gente consegue organizar melhor. E legal de cards é que seja display grid. Então a gente pode, por exemplo, pegar essa estrutura aqui e colocar lá dentro do nosso card para ele ficar mais organizado. O que vai dizer aqui? Display grid, ou seja, que nem o display flex eu vou migrar para grid. Aqui eu estou dizendo quanto que eu vou ter entre uma linha ou outra de espaço, que é o gap, e quanto que eu vou ter de espaço de uma coluna a outra. Tá aqui. E aqui ele está falando como que ele vai repetir essas colunas, ou seja, eu vou ter uma coluna, como que eu vou fazer essas colunas? Eu estou falando que ele vai dar um autofill, ou seja, ele vai sempre trabalhar com o tamanho, só que ele vai ter um máximo de 300 kbps, 300 pixels, desculpa, e um FIR, que é a altura. Isso é como se fosse um percentual de proporção. Se a gente fizer aqui agora, provavelmente vai ficar bem legal. Ele quebrou como? Ficou estranho esse layout. Ó, veja que ele criou 4 componentes, só que na realidade o que ele fez? Ele pegou os meus elementos e gerou 4 grids, tá vendo? Então não ficou legal. Então na ideia eu tenho que fazer isso no meu main container do layout. Então o nosso grid vai ficar legal no main container. Vamos ver aqui, porque na realidade vai dividir daí em grids o nosso main container. Então vamos jogar ele aqui. Ele não vai ser display flex. Ele não vai ser esse cara e vamos ver como que ele vai ficar. Ó, legal. Então veja que agora ele sim criou as... Veja que ele cria 4 colunas, ó, certinho, porque é o que ele coube. E aí conforme eu vou diminuindo, ó, ele vai criando menos colunas, ó, 3. Se eu diminuo, ele cria 2. E se eu vou, ele cria uma só. Então ele já faz a parte de gerar a responsividade de forma automática. A altura dele, ela é verificada pelo aquele um FIR aqui, ó. Deixa eu colocar, por exemplo, 0, aqui. Vamos colocar 200, que é o tamanho dele, vamos deixar um FIR, para a gente ver que ele muda. Ó, 200 é o tamanho, 3. Aqui a gente vai colocar 30px, ele vai considerar todo lugar, alto fio. Só a altura agora que ele ficou ruim. Agora a gente pode colocar no próprio card. Vamos ver se o próprio card a gente consegue definir a altura dele para ficar legal. Então max wave 100px. Beleza, ó. Então tá aqui, ele vai ficar organizado da forma que precisa, ficou bacana. Não é... Fica aqui o wave alto. Ele vai deixar geral. Vamos colocar max wave 200. 150, acho que vai ficar bacana. Não, 110. Ótimo, que daí a gente vai fazer alguns espaçamentos. Então, ótimo, é isso aí. Então, aqui a gente vai colocar que ficou certo, é isso mesmo. Ficou certo. Lá no nosso card, a gente vai colocar aqui uma altura pré-definida, um max wave de min wave, né? Vamos colocar min. Daí, se ele for um pouco maior, ele vai crescer sem problema. Vamos colocar 120 px. Beleza? Vai até crescer um pouquinho. Agora a gente tem um layout já está preparado, veja que eu tenho as 4 colunas, ele já criou elas, está lá embaixo, tá vendo? Então ele vai dividir as colunas. Se eu fizer mais do que um card, vamos colocar aqui vários cardzinhos. Vamos fazer um array aqui. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto map. Vamos colocar x igual. E aí nós vamos retornar o nosso card. Para a gente ver a repetição, né? E nós vamos criar aqui um key, que sempre quando a gente faz repetição, a gente tem que passar um key, então por isso x. E aí para a gente ter a identificação de qual que é o cara que a gente está, eu vou colocar o x aqui no final.
Bom, vamos ver o que ele vai aprontar. Olha lá que massa. Então ele já criou toda a estrutura. A gente colocou o min, não ficou legal, então vamos colocar o máximo, né? Vamos colocar como max mesmo, que ele realmente ficou feio aquela altura ali. Aqui ele definiu. Nosso grid tá grande. Vamos colocar aqui. Vamos ajustar a altura do grid, porque o grid que está grande. Vou ajustar ele aqui. Main container. Padding, que não. É o Wave em CH que está aumentando, que ele está tentando aumentar. Por causa do meu layout, ele está tentando sempre crescer. Então tiramos o nosso sem Wave aqui. Sem VH, que nesse caso não vai servir. Então, legal, agora conforme eu vou fazendo aqui, ó, ele já está fazendo a parte responsiva dos meus cards, ó, que bacana. Então, o grid é bem legal, veja que ficou fácil até a gente fazer esse layout. Deixa eu pegar esse cara aqui que a gente estava usando. Ficou bem fácil. Agora é só estilizar aqui as posições, né? Esse cara aqui é para a direita, esse cara que está quase legal, a gente tem que ajustar aqui um pouquinho esse caboquinho aqui, que ele tem que... Não, ele é um spam aqui. Vamos lá então. Então agora vamos pegar o identifier. Nós vamos jogar aqui text align right, todos para a direita. Então já foi. Como isso é um CSS específico, eu vou deixar isso no card. Daí o card não ficaria o reutilizável. Então eu vou deixar isso fora, porque é do meu conteúdo. Então eu vou jogar no app aqui mesmo. Tá? Esse cara aqui, que é o esse aqui vai ter que ter um display flex. Vai ter que colocar um justify content. Vai ficar space between, dessa forma. O eventual fica no meio, o between fica mais na ponta. Então é esse cara aqui. Eu vou definir um padding para ele top de 10px, para ele dar uma empurrada, para ele não ficar colado. Né? Deixa eu furar aqui, é isso aí, fica colado. Belezinha. Ótimo, cara. 16, que eu acho que 16 é uma medida bem legal. Então, pronto. Aqui vamos colocar o ponto. Aqui nós vamos colocar um padding button no identifier para ele empurrar para baixo. Beleza. Então ficou top. E esse cara aqui, para a gente deixar ele mais organizadinho, eu vou colocar um padding bottom nesse caboquinho aqui do veículo também. Então aqui vamos colocar um padding bottom, ou margin bottom de 10px para ele dar mais uma empurradinha. Vou colocar 16, que eu acho que 16 é a medida que encaixa. Então ficou boa. Então beleza. Vamos pegar ele cara aqui. Beleza. Vamos colocar aqui. E agora nós podemos pegar esse card aqui, vamos criar um card, nesse caso aqui vai ser um elemento direto, né? Ou podemos utilizar o mesmo card, só estilizar o conteúdo dele daí daqui, tá? Então vamos fazer assim. Então tá aqui, nós temos todos os nossos, veja que até mudou a placa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ficou bacaninha, tá? Então se eu já puxar do lado, já tenho minha tela totalmente responsive, tá? E agora vamos colocar o cardzinho de adicionar. No final aqui vamos adicionar mais um card, deixa esse cara, vamos pegar um card. Vamos colocar um class name nele, que vai ser o card add. E aqui nós vamos colocar um mais aqui dentro. Então vamos ver o nosso card add aqui, tá aqui, veja que ele já veio para cá certo. Agora nós temos que estilizar o nosso card add. Então card container está aqui. Veja que ele não recebeu o style, né, porque ele veio do componente, não teve o style, então a gente pode, o class name pode também ser uma propriedade que entra para dentro do card, lembra dos properties, né, então aqui class name, e aí a gente pode concatenar o class name dele aqui, ou seja, eu posso botar aqui um const class names, por exemplo,
Aí eu coloco a minha class name, meu card container. Podemos fazer a concatenação aqui. Card container com o que vier do class name fora. E aqui a gente vai atribuir o class names. Beleza? Vamos ver se isso vai dar certo. Agora sim, veja que ele recebeu o card name e aqui recebeu o undefined. E aí no undefined a gente faz assim, ó. Se não vier nada, ou se vier undefined, você adiciona vazio. Que aí ele provavelmente não vai... Ele jogou um vaziozinho ali. Então, a gente quer esse espaço em branco aqui. Deixa eu colocar mais pro lado aqui, acho que vai ficar legal. Ó, ficou colado. Veja que ele ficou um espaçozinho. Mas beleza, a gente pode fazer dessa forma aqui também. Então, ótimo. Então, o que nós temos? Agora, com o card add, nós vamos colocar o background, nós vamos colocar, por exemplo, F2, 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 que é um pouquinho mais escuro. Vamos ver se é essa cor mesmo. Fill é esse aqui. Vamos pegar exatamente a mesma cor para ficar legal. Aqui. Ele tem uma borda... A borda está com 70, 70, 70. Border é um PX solid. Por enquanto solid na realidade é dot, né? Deixa eu puxar aqui. Ela é dotted. Isso. E aqui a cor dela. 2, 3, 2. Tá? E aí, nós vamos por aqui display flex, align anti-center, justified content center. Font size, vamos colocar 5 rem, para o mais ficar bem grandão, vamos colocar 8. E aí ele continua tudo certinho. E color, vamos colocar a cor que está aqui. Aqui ele está com 70-70, que é a cor da borda. Então, color 70-70. Então, ótimo. Agora nós temos já o nosso card de adição. Beleza. Eu acho que eu tenho uma outra border aqui que conseguiria um PX, double dot, acho que é. Um double a 2 linhas. Deixa eu ver aqui. Double não fica legal. 0.56. Bem fininha, não. Vamos colocar o dot mesmo. Isso. Vamos colocar assim, vamos colocar um aqui. Vai ficar bem show. Então é isso aí. Então nós já temos o nosso layout primário. Agora a gente precisa colocar os ícones, né? E aí começar a montar os detalhes de poder adicionar o carro e seguir nas próximas etapas aí do curso. Agradeço vocês terem assistido, tá? Espero que tenham gostado. Vamos lá fazer aquele pacote do YouTube, compartilhar com os amigos, curtir, comentar, tá bom, pessoal? Vamos colaborar, vamos incentivar o canal assim como vocês continuarem incentivando. Agradeço e um forte abraço e fui!